Você também é mãe e se angustia com a falta de tempo para cuidar da sua vida profissional? Eu te entendo. Eu sou Juliana Didier, sou mãe, professora e especialista em gestão do tempo para mães. E aqui nesse canal eu ajudo você que é mãe a organizar melhor o seu tempo para sim retomar e crescer na sua carreira. E nesse vídeo de hoje, que é o Mães com Mais Tempo de número 22, eu vou te mostrar que é possível sim organizar o seu tempo para cuidar da sua vida profissional, mesmo depois dos 45 anos, mesmo que você tenha um filho com alguma condição ou doença crônica. E se você está chegando aqui no canal e ainda não acompanha os nossos conteúdos, você precisa clicar aqui embaixo para assinar, se inscrever, melhor dizendo, no nosso canal e ativar as notificações, tá bom? Agora, vem comigo! Gente, o tema de hoje foi baseado numa pesquisa que eu fiz com as minhas seguidoras que participaram do meu último evento. E eu perguntei algumas coisas, tá? E as respostas que eu vou usar hoje é baseada na resposta de uma das mães, que eu vou preservar a privacidade dela, mas para vocês entenderem melhor o contexto, ela é uma mãe de 2 filhos, um deles sendo autista, e ela disse que não tem rede de apoio para criar os filhos. Não tem família, não tem empregada, não tem pessoas que deem suporte para ela. É ela e somente ela. Pergunta que eu fiz para ela. O que é que tira o seu sono quando você pensa no tempo que você tem hoje? Ela respondeu: falta de tempo para cuidar da minha vida profissional, pois já tenho 45 anos. Quando eu perguntei, e qual o maior sonho que você gostaria de realizar na sua carreira esse ano? Foi em janeiro de 2024. E ela disse: trabalhar para uma grande empresa nacional e orgulhar os meus pais por ter um bom retorno financeiro. Porque são eles que me ajudam financeiramente, graças a Deus. Quando eu perguntei, o que você acha que está te impedindo de organizar melhor o seu tempo para avançar na sua carreira? E ela respondeu: tarefas da casa, comida, filhos querendo atenção. Quero um tempo para fazer o meu portfólio, que ela trabalha como designer. E aí, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, gente, é que sim, tempo é questão de prioridade. Isso é uma verdade que vocês precisam saber já desde o início desse vídeo. Segunda coisa, objetivamente, é lógico que algumas pessoas têm menos tempo prático, né, das 16 horas que nós passamos em média acordados, para estudar e cuidar da carreira. E nesse grupo se incluem nós, mulheres. Segundo a última pesquisa do IBGE sobre o trabalho, a economia, né, do cuidado, hoje no Brasil, as mulheres gastam, em média, 10,4 horas a mais por semana na economia do cuidado, que seria o quê? Cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar às vezes de pais idosos que muitas vezes moram com essas mulheres, não é? Em alguns casos, cuidar do marido, às vezes com alguma condição de saúde, ou ter que cuidar da casa sozinha, sem ter uma divisão equitativa com o seu companheiro ou com o seu cônjuge. Então, objetivamente, nós temos um problema social, sim, que é essa desigualdade no cuidado da casa, né? Agora, o que a gente precisa pensar, gente? O que é que você pode se perguntar? Ju, ok, eu sei que existe um problema, eu sinto na minha pele esse problema, né? O que é que eu posso fazer com essa situação que é tão desigual para nós mulheres? Bom, o que é que eu, Juliana, penso? Enquanto a justiça social e a equidade de gênero, ou seja, a divisão equitativa nos cuidados da casa, salários mais justos, condições mais flexíveis de trabalho para nós, mulheres, porque temos que também dedicar tempo para a nossa casa e para os nossos filhos. Quando isso tudo não chega, né, o que é que a gente que é mãe e mulher pode fazer hoje? Basicamente, você tem 3 opções. E aí, escuta e pensa em qual dessas opções você está hoje. E qual você quer ficar. Opção 1. Você pode reclamar dessa injustiça social, seja nas redes sociais, seja com as suas amigas, seja com seus
em todos os canais que você tiver possibilidade. Você pode se lamuriar o dia todo, que é um ciclo que eu percebo muitas mulheres. Ah, tá vendo, Ju? Não pegam nem uma toalha aqui na beira da piscina. Tá vendo, Ju? Me tratam feito empregada da casa. Tá vendo, Ju? Ninguém esquenta nem a comida para comer. E a pessoa, sem perceber, fica se lamuriando, reclamando da vida o dia inteiro. E isso tem uma consequência na sua saúde mental, na sua autoestima e uma série de outras questões, né? Então, se amargurar e se tornar uma pessoa azeda, não é, na minha opinião, uma boa opção. Opção 2: agir diretamente por mais justiça e equidade. Sim, essa é uma opção. Eu me inconformo com essa situação e eu vou utilizar os talentos que eu tenho, seja na minha profissão, seja no meu trabalho voluntário no final de semana, seja no meu trabalho na igreja, na associação comunitária, eu vou agir por mais justiça e mais equidade, né? É um trabalho, por exemplo, que grandes artistas como Aretha Franklin, na década de 70, que é a autora da música Respect, falava sobre a questão de respeitem as mulheres. Quando você chegar em casa, meu bem, entenda que a única coisa que eu preciso é um pouquinho de respeito. E ela canta essa música há décadas. Eu tenho inclusive a versão, ao vivo dela cantando na Califórnia em 1971. Eu vou colocar para vocês o link dessa música dela, de uma playlist que eu tenho, quem não conhece, eu tenho uma playlist pública para quem quiser seguir no Spotify, chamada Digital Detox. E nessa playlist tem essa música da Aretha, eu vou colocar para vocês ouvirem. Quem tem um domínio maior do inglês, veja a letra e escute, entenda o recado que ela está passando para a gente. Então, ela era uma feminista e artista ao mesmo tempo, né? Então, você pode fazer isso por meio do seu trabalho, por meio do trabalho voluntário, em prol de outras mulheres, correto? Agora, opção 3: agir para mudar a sua história. Ah, Ju, eu não sou uma pessoa tão politizada assim, eu não quero entrar nessa briga, não me vejo como feminista. Ok, você tem uma terceira opção, né? O que é mudar a sua história? É você voltar a estudar, é você voltar a trabalhar, é você começar como você pode, pequeno, no trabalho em casa, com um trabalho artístico, com um trabalho de escrita, com um trabalho no perfil no Instagram. Não importa como você vai começar, não importa se você vai ganhar zero no início, que foi o que aconteceu comigo nesse meu projeto online, né? Não importa, importa é que você precisa agir, mesmo que seja com um micropasso, para começar a mudar a sua história. E quando você começar a progredir na sua carreira, quando você começar a ganhar o seu dinheiro, por exemplo, tem um plano para ajudar a levantar outras mulheres diretamente relacionadas a você, que foi uma coisa que a minha mãe fez. Então ela progrediu profissionalmente, ela saiu de uma cidade, de uma fazenda, brigou, entre aspas, para poder lutar, estudar, e ter uma profissão, fazer uma faculdade. E quando ela cresceu e conseguiu um emprego bom como secretária executiva, o dinheiro que ela recebia, ela sempre, e até hoje, minha mãe tem mais de 80 anos, ela continua usando o dinheiro dela para levantar outras mulheres, parentes, filhas, sobrinhos, genros, quem chegar a ela precisando de dinheiro para crescer profissionalmente, quer pagar um curso, quer progredir, quer abrir um negócio, quer reformar uma casa, quer abrir um salão, tudo isso minha mãe já fez. Porque ela entendeu que ela poderia multiplicar os dons profissionais, mas também multiplicar o dinheiro que ela recebia, ajudando a levantar outras mulheres que queriam empreender, ou crescer, ou estudar. Então, você pode mudar a sua história, né? A gente precisa entender que nós precisamos estar nesse papel. E se você, que está aqui ouvindo esse vídeo, você quer essa terceira opção, escreve aqui nos comentários embaixo. Ju, eu quero, ou eu quero mudar a minha história. Escreva isso, porque você escrevendo, você vai materializar isso de uma forma mais concreta. E por falar em escrever, ó, quem não sabe, esse meu canal, sempre eu dou uma mini aula. Então, pega a sua caneta, pega o seu papel, vai se preparando que daqui a pouco a gente vai começar as nossas dicas, tá bom? Pegaram? Pegaram os papéis? Pegaram a caneta? Caderneta que você tiver mais perto, a mais fácil. Chegou a hora das dicas. 3 estratégias eu vou trazer para vocês hoje, para mães que escolheram
achar tempo, entre aspas, para a carreira, mesmo com todas as dificuldades de tempo, sociais, familiares e financeiras. Sim, minha gente, eu sei que são muitas dificuldades que nós temos enquanto mães para resgatar nossa carreira. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível, tá? Então, primeira dica de hoje, pega a caneta. Organize seu tempo de estudar como algo sagrado. Por que eu uso essa expressão de tempo sagrado? Se você segue alguma religião, você naturalmente tem alguns rituais, né, que você considera sagrados. E aquilo que é sagrado, ele está acima de qualquer coisa cotidiana, irrelevante ou não sagrada, concorda? Então vamos supor que você é um católico praticante. Você sabe que o seu tempo sagrado de ir para a sua missa dominical precisa existir. Você pode ir no domingo de manhã, no sábado à tarde, domingo à noite, dependendo de onde você morar, das opções que você tem, mas você não vai ficar usando desculpinha para dizer, eu vou para a missa se der, se eu não estiver cansado, depois que eu fizer tudo na minha vida, arrumar casa, cuidar de filho, aí eu vou ver se eu vou para a igreja. Não. Se você realmente for praticante de uma religião, você vai seguir os rituais e os momentos de oração. Eu já morei na Inglaterra uma vez, quando eu tinha 19 anos, que na casa que eu morava tinha um outro estudante que era muçulmano. E ele tinha os momentos do dia que ele fazia oração para Meca. Né? Tinha uma bússola para saber qual era a direção de Meca, tinha um tapetinho, tinha um ritual que eles tinham que fazer, lavar as mãos, os ombros, alguma coisa assim, e fazer essa oração em direção a Meca. Eram várias vezes ao dia. Uma dessas vezes, Turgut disse, é 3 horas da manhã, Juliana. E eu disse, e aí o que é que você faz? Ele disse, eu coloco um despertador e me acordo. Vou aqui no banheiro, faço o meu ritual de purificação, rezo para Meca e depois volto a dormir. Simples assim. Por quê, gente? Porque aquilo era sagrado. Então, é isso que você tem que pensar. O meu tempo de estudar é algo que eu estou encarando como algo sagrado, importante, prioritário, que eu não abro mão, ou é algo secundário? É a pergunta que eu deixo para você. Agora, para você ilustrar ainda melhor isso, eu trouxe um exemplo da história da minha mãe. A minha mãe, ela é filha mais velha, né, de 7 irmãos, morava no interior da Paraíba, numa fazenda, e aos 19 anos, ela tinha vontade de voltar a estudar, né? Estudar na escola formal, digamos assim, né? Porque ela teve uma educação homeschooling, que a gente chamaria hoje de educação em casa, com a sua própria mãe, minha avó, que era professora, e era professora não só dos filhos, mas professora de todas as crianças pobres que ela conseguia agregar na comunidade. Então, ela tinha praticamente uma escola dentro de casa. Só que aos 19 anos, não sei se por iniciativa da minha mãe, ou por uma conversa que ela teve com a tia dela, Isaurina, ela decidiu que queria ir para Campina Grande, que era a cidade mais próxima dela na Paraíba, para voltar a estudar na escola formal. E quando essa minha tia-avó, que ainda é viva, tem mais de 90 anos, foi falar com o meu avô, tá, para que ela pudesse acompanhar a minha mãe, para que ela pudesse levá-la para Campina Grande, etc., a reação do meu avô foi super negativa. E aí ele disse: "Para que ela vai estudar? Ela já está com 19 anos, já tem idade suficiente para se casar, para ter filhos, cuidar da fazenda, aqui dos nossos negócios, cuidar da casa dela. Para que estudar? Para que essa invenção?", né? E aí a minha tia disse: "Não, porque ela quer estudar. E porque ela não nasceu para ficar aqui enfurnada numa fazenda o resto da vida cuidando das suas coisas, não. Você tem outros 6 filhos aí, arrume outro, porque ela quer estudar e ela vai comigo". E aí ele disse sim. Depois de muita discussão: "Ok, eu vou deixar, mas vocês duas que se virem. Vocês duas que se virem, leia-se, não contem com a minha ajuda financeira, nem apoio moral, nem nenhum tipo de apoio, porque eu não concordo e não vou apoiar". Pois bem, minha mãe foi morar numa casa de órfãos. Pois bem, ela foi morar num conhecido na época Lar da Irmã Cícera. E esse lar era, na verdade, como se fosse uma casa de acolhimento de órfãos, né, de uma irmã. E minha mãe, como não era órfã, ela tinha que pagar de alguma forma
ou para ter o direito de morar ali. E o acordo que foi feito por minha tia, que era também freira na época, ou estudante, estava concluindo, né, para ser freira, ela disse: ok, irmã Cícera, então vamos fazer um combinado, já que ela não é órfã, né, não de pai morto, né, mas o pai dela não quer ajudá-la a estudar, vamos trocar por trabalho? E aí ficou acordado assim. Minha mãe estudava, mas também tinha que trabalhar na casa, nos cuidados da casa, nos trabalhos domésticos dessa casa. E minha mãe, eu lembro que ela me contava que as fofinhas das meninas órfãs que moravam na casa, elas sabiam que minha mãe era a que fazia a arrumação final do dia, a lavagem dos pratos da casa, e elas colocavam os caldeirões que usavam o dia inteiro escondidos embaixo da pia. De sacanagem, para poder a minha mãe no final do dia lavar não só os pratos, mas lavar as panelas também, que elas tinham tido preguiça de lavar durante o dia. Minha mãe simplesmente engolia com farinha e lavava, não reclamava, não fazia nenhum escândalo, porque aquilo era sagrado para ela. Ela não podia perder aquela chance, criando confusão com aquelas meninas. Eu disse: tudo bem, vou engolir aqui com farinha seco e vou lavar essas panelinhas, está tudo certo, que eu quero é estudar, porque eu não vou passar o resto da minha vida aqui, isso é só uma fase que vai passar e eu tenho um objetivo maior e eu sei que eu vou atingir o que eu quero. E aí, assim ela fez, assim ela conseguiu atravessar. Agora chega na grande lição de como é que minha mãe estudava. Ela ia estudar à noite, depois que tinha terminado tudo, todo o trabalho doméstico, tinha ido para a escola, ela estava fazendo magistério em Campina Grande, que era um curso, não sei se ainda tem no Brasil, mas é um curso profissionalizante para você ser professora, né? Ao invés de fazer o ensino médio. E aí, ela disse que ela ia estudar, adivinha que hora, minha gente? Na hora que todo mundo ia descansar. Quando todo mundo ia dormir na casa das irmãs, as orfanzinhas, o que é que minha mãe fazia? Ia para a cama e começava a estudar. Acontece que a irmã passava fazendo uma ronda, mais ou menos de 9, 10 horas da noite, batia nas portas e dizia: hora de apagar as lâmpadas, são regras da casa, hora de dormir. Minha mãe, obediente que era, apagava a lâmpada. Mas vocês acham que ela ia dormir? Descansar? Afinal de contas, ela tinha razões, né? Nossa, passei o dia estudando, trabalhando, lavei aquela pilha de prato, os caldeirões que as bonitinhas deixaram para mim, agora eu mereço descansar. Não. Ela pegava uma vela que ela deixava escondidinha no quarto dela, acendia a velinha e ia estudar. Foi fácil, gente? Não, não foi fácil, mas ela tinha que organizar o tempo dela e entender que aquele tempo de estudo era sagrado, porque aquilo era o portal da salvação dela para não ter que voltar para a submissão do pai, entende? Então, quem tem um porquê aguenta qualquer como, minha gente. Sabe de quem é essa frase? É minha, não. É do pai da logoterapia, o psiquiatra austríaco Frankl, Viktor Frankl, tá? Então, ele sobreviveu a um campo de concentração na Alemanha nazista e ele cunhou essa frase. Vou repetir para você anotar. Quem tem um forte porquê aguenta qualquer como. Então, ela aguentou aquele como, aquelas condições, aquele processo, aquele momento de sacrifício, porque ela sabia o porquê dela. Hoje o povo fala tanto nas redes sociais, tem o seu propósito, blá, 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 blá. É o porquê, é o sentido da sua vida. Então, ela sabia que ela queria ser professora, ela sabia que ela queria sair daquela escravidão, ela sabia que ela queria escrever outro capítulo na história dela. Então, é isso que você precisa parar agora, mãe equilibrista, e pensar. E se perguntar: eu estou encarando meu tempo para estudar como algo sagrado ou algo secundário, tá? E se você é mãe e está gostando desse vídeo, se realmente, e só se esse vídeo estiver te ajudando, se inscreva no canal e ative as notificações para você aprender cada vez mais a organizar melhor o seu tempo corrido de mãe, tá? Estratégia número 2. Pare de usar diagnóstico de doença como justificativa para se paralisar. É isso mesmo que você ouviu. Gente, primeira coisa, diagnóstico não é ponto de chegada, é ponto de partida. Como assim, Ju? Vamos lá. Ponto de chegada é quando você fala assim para você:
Pronto. Esse diagnóstico agora, minha vida acabou. Vou só ficar aqui parada esperando a morte chegar. Como dizia a música do Raul Seixas. Vou ficar sentado na cadeira, com a boca aberta, cheia de dente, esperando a morte chegar. Você pode escolher essa postura diante da vida, né? Vitimismo. Ou você pode dizer, ok, eu recebi o diagnóstico tal, mas eu preciso pensar em como conviver com essa doença ou essa condição e seguir em frente na minha vida. Então, gente, por mais duro que possa ser o que eu estou falando para vocês aqui agora, diante do diagnóstico de qualquer doença, você tem 3 escolhas que você pode fazer. Primeira opção, você pode escolher lutar contra a doença como se fosse o seu maior inimigo. Opção 2, você pode escolher aceitar a sua doença e aprender a conviver com ela e com as suas limitações de uma forma pacífica. Ou opção 3, você pode escolher colocar a doença como centro da sua vida e como uma justificativa para se paralisar mentalmente diante da vida. São essas 3 opções que você tem. E você pode estar agora aí do outro lado, pensando na sua realidade e dizendo assim, Ju, para você que parece ser muito saudável, né, faz ginástica, né, vive postando nos stories, morando aí no Canadá, pai de primeiro mundo, com 2 filhas saudáveis, é fácil falar. Eu queria ver, era como você ia se virar se fosse eu, que tenho um filho autista e não tenho rede de apoio. Ok. Você tem alguma condição de saúde, alguma doença, crônica ou não, ou seu filho? Ok. Eu sei, eu entendo que a sua vida não deve ser nada fácil, né? Porque eu tenho, sim, 2 filhas saudáveis. Mas a questão, gente, aqui é, reflita como você está lidando mentalmente com essa doença. Lembre-se que existem algumas coisas que a gente não pode mudar mesmo, gente, como uma doença crônica, por exemplo. Mas a forma de você lidar com essas situações e limitações da doença, ela faz toda a diferença, tá? Deixa eu te contar uma história brevemente. Eu vou colocar depois no link da descrição a história completa. Mas é a história que eu ouvi essa semana no podcast do Histórias para Ouvir Lavando Louça, que é um projeto maravilhoso que, inclusive, eu apoio financeiramente dentro de uma plataforma chamada Aurelo. E a história da Ana, resumidamente, né, para a gente ter tempo de eu falar a terceira dica, a Ana, ela sempre teve o sonho de fazer medicina, desde jovem. E ela acabou postergando, adiando esse sonho dela, por várias razões, inclusive questão mesmo de autoestima, segundo ela, né? Ela se sentia incapaz de fazer medicina. E ela fez enfermagem e fez moda, e foi levando a vida, até quando ela teve o diagnóstico de um câncer. E quando chegou o momento do câncer, ela disse, gente, minha vida agora, eu não sei quantos anos eu vou viver. Então agora eu preciso fazer aquilo que eu sempre sonhei fazer. E ela, a partir desse diagnóstico do câncer de mama, ela repriorizou a vida dela, o tempo dela, e aprendeu a organizar a vida dela e a rotina dela para realizar esse sonho. Não vou contar mais para não dar mais spoiler da história dela, que é absolutamente emocionante e inspiradora, tá? Eu vou colocar para vocês o link do episódio desse podcast, do Histórias para Ouvir Lavando Louça, na descrição desse vídeo, para vocês conhecerem melhor a história dela, tá? Agora, se você precisar de uma ajuda para mudar essa sua mentalidade, ou seja, seus padrões de pensamento, a forma como você encara, às vezes, negativamente a sua vida, procure uma ajuda de um bom profissional de saúde mental, um bom psicólogo, uma boa psicóloga, tá? Se você ainda não consegue pagar um porque suas condições financeiras estão terríveis, né? Confira os vídeos de um querido psicólogo chamado Dr. Marcos Lacerda. Eu conheci ele há algumas semanas ouvindo um podcast da doutora Ana Maria Beatriz, psiquiatra, que também é outro podcast maravilhoso.
Ele é um psicólogo paraibano, engraçadíssimo, de uma mente super afiada, gente. Eu estou aprendendo muito com ele. E você também pode aprender a usar o seu tempo no digital. Ao invés de ficar rolando o feed no Instagram, fica ouvindo ou assistindo. Eu escuto, eu não vejo, porque eu escuto enquanto eu estou preparando o café da manhã, né? Mãe. Então, eu escuto, mas eu estou aprendendo muito sobre comportamento humano, relacionamentos, psicologia. É uma lição de autoconhecimento. Então, olha na descrição aqui do vídeo que eu vou colocar para vocês o link do YouTube do Dr. Marcos, tá bom? E se você quiser também mais dicas sobre como achar um bom psicólogo ou psicóloga a um custo mais barato do que você imagina, fica até o final desse vídeo, porque eu vou colocar o link de 2 vídeos aqui desse canal do Digital Equilíbrio, em que eu explico como você fazer isso na prática, tá bom? E agora, se você tem alguma amiga que também é mãe e que enfrenta uma doença ou precisa conviver com as limitações de alguma condição dos filhos, compartilhe esse vídeo para ajudar essa sua amiga, tá bom? Prontas para a terceira e última dica de hoje? Não deixe que sua idade te defina. Vou colocar aqui para vocês de novo a frase que essa minha seguidora colocou para mim. Ju, o que tira o meu sono hoje foi a pergunta. E ela respondeu: hoje é a falta de tempo para cuidar da minha vida profissional, vírgula, pois já tenho 45 anos. O que ela quis dizer aqui? Que a idade dela estava sendo um fator de preocupação para ela em relação à vida profissional. O que é que eu quero que fique de lição desse vídeo para você? Não deixe que a sua idade, sua origem social, suas limitações físicas e de saúde ou outras pessoas te definam ou te limitem. Ponto. Se você ficou até agora nesse vídeo e você levar esta única lição para mim, escreva isso num caderninho ou num post-it, cole na sua cara e leia todo dia. Ninguém me define. Eu sou capaz de escrever a minha própria história de vida. Se você sair desse vídeo com essa frase, eu já estou satisfeita. Agora, entenda, o que está por trás, às vezes, das pessoas quererem limitar a gente, né? Muitas vezes as pessoas fazem isso por uma boa intenção, né? Mas se ligue, algumas vezes pode ser pura inveja ou mesmo baixa autoestima. Por quê, Ju? Porque algumas pessoas não conseguiram atingir o que você quer atingir. E aí elas ficam minando a sua energia e te limitando. Então, ó, se ligue. Agora deixa eu te contar uma história sobre uma lenda do rock, a Tina Turner. Ok, eu denunciei que eu tenho mais de 43, né? Mas tudo bem, eu tenho uma dermatologista maravilhosa que cuida de mim, então vamos em frente. Vou ler um trechinho aqui para vocês, para quem não sabe da história de Tina Turner. A partir dos anos 80, Tina Turner ressurge em carreira solo, quando tinha quase 40 anos. A cantora passou a compor e seu estilo musical se modificou, indo mais em direção ao rock. Foi então que atingiu o auge do sucesso e ganhou o apelido de Rainha do Rock aos 45 anos, tá? Uma outra coisa interessante que eu queria conversar com vocês é que depois dos 45 anos foi quando ela chegou, que ela ganhou o prêmio de Grammy de gravação do ano e se tornou seu primeiro e único número 1 da Billboard Hot 100, que é o top 100 músicas da indústria americana. E teve grandes sucessos nas paradas, enfim, aqui no trechinho ele cita vários sucessos. Além disso, em 1988, seu nome entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, com o show com o maior número de público pagante já feito na história, até então, por uma cantora solo, reunindo 188 mil pessoas no Maracanã, no Rio de Janeiro. Gente, essa mulher é uma lenda. E você pode estar pensando aí, Ju, mas pelo menos a vida pessoal dela era tranquila, né? Não, minha gente, errado. Ela sofreu violência doméstica por anos e do ex-marido dela. E enfrentou nada mais, nada menos do que uma batalha judicial durante o divórcio porque ele queria o sobrenome dele de volta. Ele queria tirar o Turner do sobrenome dela, como se o sucesso dela fosse atribuído apenas pelo teu lindo do nome dele no nome dela, tá? Então, qual é a moral da história disso aqui? Não permita que seu início de vida humilde... Tina Turner começou, sabe o quê?
empregada doméstica, ou mesmo um relacionamento conturbado, que era a história dela também, te definir. Não permita que suas marcas do passado, outras pessoas te definam. Você precisa pegar de volta, sabe o quê? A caneta da história da sua vida, pegar o seu caderninho e reescrever a sua própria história. É isso que você precisa, tá? E se você quer mais inspiração sobre como ser uma mulher mais madura, se você tiver não 45, como essa minha seguidora, não 43 como eu, mas você tiver 50 anos ou mais, quer ser mais realizada pessoal e profissionalmente, você vai seguir um perfil que eu vou colocar aqui na descrição, chamado Minha Idade Não Me Define, da Silvia Loeb e a Carla Leiner, que são duas pessoas maravilhosas que começaram esse projeto quando uma delas tinha 60 e eu acho que a mãe dela tinha 80. Ou a mãe dela fez 80 há pouco tempo. Então é maravilhoso. Vou colocar para vocês também na descrição a história pessoal da Carla, que é jornalista e que foi a que começou esse perfil com a mãe, que também sofreu abuso emocional do ex-marido dela. E escuta a história dela, do seu projeto, no Histórias para Ouvir Lavando Louça, que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Agora, essas histórias te inspiraram? O que é que você aprendeu no vídeo de hoje? Te ajudou? Se sim, então deixa o seu like aqui embaixo e compartilha esse vídeo com outras mães equilibristas como nós, né? Que são mães como eu e você, que estão sempre tentando buscar um equilíbrio entre maternidade e carreira. E agora, para a gente fechar esse vídeo de hoje, vamos revisar as dicas? A gente falou sobre 3 estratégias para mães que escolheram achar tempo para a carreira, mesmo com todas as dificuldades. Estratégia 1. Organize seu tempo de estudar como algo sagrado. Estratégia 2. Pare de usar diagnóstico de doença como justificativa para se paralisar. E 3. Não deixe que sua idade te defina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e um abraço quentinho para vocês aqui do Canadá, da minha pedidora de abraços. Um beijo para vocês, mães equilibristas, e até o próximo vídeo.